E a gente fala agora, assim como no verão, muita gente corre atrás do ar-condicionado. Com a chegada do inverno, um dos itens mais procurados são os aquecedores, ainda mais em regiões onde as temperaturas ficam negativas. Nas ruas de Campos do Jordão, os agasalhos salvam a pele, literalmente. Mas em ambientes fechados, os aquecedores fazem a diferença. É fundamental, porque traz conforto, né? Acabei de chegar, então estava toda aquecida, né? Com roupas quentinhas. Mas quando a gente chega no hotel, né, a gente quer ter mais aquela sensação de liberdade, poder tirar, né, os agasalhos, tudo. Então, ligar o aquecedor e dormir no edredomzinho faz toda a diferença. A cidade da Serra da Mantiqueira é a mais alta do Brasil e atrai turistas justamente por causa das baixas temperaturas. E para lidar com elas, pousadas, restaurantes e hotéis investem em diferentes aparelhos para aquecer os clientes. No nosso hotel nós utilizamos aquecedores a óleo para os apartamentos, né? E é bem tranquilo, ele esquenta bem o ambiente e não traz risco nenhum para os nossos clientes. Já nos ambientes comuns, nós temos as lareiras, tanto na nossa sala de estar quanto na nossa sala de café da manhã. E também temos alguns outros aquecedores que são com resistência, porém com um sensor de segurança. Se tiver algum impacto ou coisa parecida, ele desarma no mesmo momento. Lá fora tá frio, aqui tem que estar bem quentinho, né? O comércio também é impactado pelo termômetro. Os meses de maio, junho, julho é o ponto alto da cidade no quesito frio, que é a nossa temporada. Nada mais natural, né, do que uma lareira para poder quebrar esse ambiente e ficar tudo mais agradável. Todo ano a gente tem uma procura significativa nessa época. Já nos projetos que envolvem a construção aqui em Campos do Jordão, geralmente já entra uma lareirinha ali na parte já, porque faz muito frio constantemente, então é um acessório, além de bonito, muito importante, né? Na época de frio, todo mundo fica desesperado. O pessoal sai de casa ou chega na cidade, não foi avisado sobre o frio, né? Aí é pego de surpresa. Aí as pessoas chegam e querem dar um jeito nisso rápido. Então a gente todo ano tem uma procura bem interessante. Chega aí 30%, 40% de aumento até do ano passado para cá. Também conhecemos outra loja que há 50 anos trabalha com sistemas de aquecimento. Qual que é assim, aquele item queridinho, né? O que mais sai? Olha, nessa época, a gente tem bastante saída das lareiras, dos fogos de chão, que são mais decorativos, né, e são usados em ambiente externo, e os aquecedores a gás também para ambiente externo. Nessa época do ano, o ar fica mais seco e o uso desses equipamentos pode contribuir para doenças respiratórias crônicas, como rinite, asma e a sinusite. Apesar da necessidade de se aquecer também em ambientes fechados, o uso de aquecedores requer muita atenção com a saúde e a segurança. A grande preocupação que se deve ter no momento de utilizar um aquecedor a gás é justamente não deixar com que as conexões fiquem ressecadas ou mal encaixadas e que esse gás venha a se distribuir no ambiente, causando aí uma possibilidade de uma explosão ambiental e de um incêndio, certo? Esse seria o principal ponto a se observar. Além das manutenções, o tenente explicou que devemos evitar a sobrecarga de aparelhos elétricos na mesma tomada e frisou o cuidado com as lareiras. O mais importante é verificar se ela está de fato desobstruída, porque com o material realizando a queima, a combustão dentro da lareira, pode acontecer de gerar o gás monóxido de carbono. Esse sim, temos que tomar cuidado, ele é um gás perigoso, pois ele causa asfixia em muitos casos e é um gás incolor, é um gás inodoro, então não sinto cheiro, eu não vejo, porém ele causa diversos riscos aí, então a lareira ela tem que estar desobstruída. A fumaça decorrente da queima, da combustão, ela deve ser direcionada para um ambiente aberto e esses basicamente são os cuidados que nós devemos ter. E ainda falando sobre o frio, a cidade de São Paulo tem a maior população em situação de rua do Brasil. São mais de 80 mil pessoas que estão expostas às baixas temperaturas neste inverno. E com isso, a Cruz Vermelha de São Paulo lançou uma campanha do agasalho diferente, com o projeto Sensação Térmica da Urgência. Quem tem os detalhes para a gente é a nossa repórter Gabriela Leite.
O objetivo desta campanha da Cruz Vermelha é arrecadar cerca de 90 toneladas de roupas e ajudar cerca de 70 mil pessoas, principalmente aquelas que estão nas ruas. A gente vai conversar agora com o Jorge Andreata, que é gerente de projetos sociais. Jorge, eu quero que você comente para a gente, conte como que está funcionando essa campanha. Perfeito, Gabi, obrigado pela presença de vocês aqui. Muito importante que a gente tenha esse momento de divulgar junto à sociedade, às empresas, como eles podem ajudar frente às baixas temperaturas aqui no estado de São Paulo. A campanha do Agasalho da Cruz Vermelha São Paulo ela existe há 17 anos e ela convida a sociedade e as empresas a ajudarem com a arrecadação de agasalhos, roupas de frio principalmente, para que a gente possa fazer o atendimento nas ruas de São Paulo e junto às organizações que são apoiadas pela Cruz Vermelha São Paulo no estado de São Paulo. Existe alguma roupa específica que vocês estão precisando de mais doações nesse momento? Nós fazemos o pedido primeiro para que essas doações de roupas elas estejam em boas condições, roupas que você não usaria nesse momento, mas que uma outra pessoa poderia usar. E a gente faz o pedido para que essas roupas sejam principalmente roupas de frio, agasalhos, calças e também roupas masculinas. A gente tem um baixo índice de doação de roupas masculinas devido ao uso dessas roupas. Então a gente convida aos homens, a todas aquelas pessoas que possam contribuir com a nossa campanha para fazer essa doação. E, Jorge, aonde que essas doações podem ser feitas? A gente está aqui na sede da Cruz Vermelha, mas tem outros locais também pela cidade de São Paulo? Sim, a nossa sede é o nosso ponto oficial de coleta de doações, mas nós temos outras dezenas de pontos espalhados pelo estado de São Paulo. Caso você queira acessar esses pontos, você pode acessar o nosso site aquecesp.org.br, onde você vai ter acesso a todos os pontos de arrecadação da campanha, assim como outras informações sobre o que doar, onde doar e também acesso aos nossos canais para você entrar em contato conosco, caso você queira ser um ponto de arrecadação. E como e onde essas doações elas são feitas de fato, né? A gente está numa semana extremamente fria em todo o estado de São Paulo e vocês têm um medidor de temperatura para fazer uma campanha emergencial também? Perfeito. Nós temos aqui atualmente 144 instituições sociais cadastradas, são elas que a gente distribui essas doações que são arrecadadas nesses pontos, mas muito importante destacar que essas doações elas são recebidas por nós, triadas, lavadas, para depois elas serem entregues. As nossas ações de distribuição, elas levam em consideração um índice da sensação térmica da urgência, que é um índice que ele leva em consideração a temperatura que aquela pessoa que se encontra em situação de rua, sem acesso a itens de necessidade básica, está sentindo naquele dia. E essa temperatura, essa sensação, ela é menor da temperatura que nós estamos sentindo aqui, com roupas, dentro de um espaço fechado, e que se faz necessária ações emergenciais, como nós estamos fazendo ao longo da campanha para atendimento principalmente à população em situação de rua do estado de São Paulo. Perfeito, Jorge, muito obrigada pelas suas informações. E pessoal, para você saber, para vocês que estão aí em casa, se vocês quiserem ajudar e puderem ajudar, essa campanha vai até o finalzinho de agosto, cerca do dia 31. Gabriela Leite para o TJ Aparecida. A gente segue aqui falando sobre mudanças climáticas. A massa de ar polar derrubou as temperaturas em boa parte do país. A gente sofreu uma semana gelada, principalmente no sul, sudeste e centro-oeste. E agora? O que será que vem por aí? Para responder isso, a gente conversa agora com Francisco de Assis, que é meteorologista e consultor climático. Francisco, a grande pergunta é essa, Boa tarde para você. Depois dessa semana gelada, a primeira grande massa de ar polar deste inverno, outras massas virão aí com frio intenso também? Seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rayane. Boa tarde você que nos assiste do TJ. Pois é, essa praticamente foi a segunda massa intensa que chegou no Brasil, nós pegando também grande parte da região, especialmente a região sul, grande massa de ar polar, uma onda de frio forte, vamos dizer assim, mas outras virão ainda pela frente, Hoje, novamente, a gente está sob um domínio de uma massa de ar frio no Rio Grande do Sul, mas ela não está avançando para pegar os outros estados, exatamente devido ao bloqueio ali dessa condição da chuva, que está para voltar a partir de amanhã. Mas hoje deu menos 1,2 graus lá em Bagé, temperatura negativa no sul do Rio Grande do Sul, também deu menos 1 grau lá em região do Pedrito, na parte sul do Rio Grande do Sul também. Amanhã essas temperaturas ainda deverão permanecer baixas, em torno de 0 grau ali na região de Bagé, região do Pedrito, a parte sul do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre também ainda com baixa temperatura, chegar em torno de 5 graus. Mas no decorrer do dia, essas temperaturas vão aumentar, exatamente devido ali à condição da convergência de umidade que está descendo mais para sul, para pegar exatamente a parte centro-sul do Rio Grande do Sul. Aí tem um aumento gradativo nas temperaturas, né? Devido à condição de chuva intensa que vai ocorrer até segunda-feira, mas volta de novo depois, na próxima semana, outra massa de ar frio lá na região sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Volta a você aí. Francisco, você falava justamente, né, dessa onda de massa de ar frio que a gente ainda está enfrentando na região sul, com essas chuvas todas. Você disse que não tem chance de chegar em outros estados, né? A que vem, na semana que vem, como o senhor já alertou também, ela pode chegar em quais outras regiões do Brasil? Exatamente nessa condição é que está fazendo de ficar essa chuva mais intensa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, porque fica um maior contraste de temperatura, né? Essa massa de ar frio ali no Rio Grande do Sul não consegue avançar, aí o contraste de temperatura e a convergência de umidade aumenta mais a intensidade da chuva. Por isso que está condições de chuvas aí de passar até 200 milímetros aí durante o final de semana, né? Depois da segunda-feira em diante, né, essa frente fria avança se forma de uma maneira melhor, se avança mais para a região sudeste, mas vai pegar somente a parte leste de São Paulo com o Rio de Janeiro, né, trazendo chuvas, aí o ar frio avança também um pouco para o oceano e depois para a região sudeste. Mas elas vão cair, as temperaturas, por exemplo, para São Paulo, vão cair dentro das condições normais. Chegar a algo de 10 graus no decorrer da próxima semana em São Paulo, 9, 10 graus, né? Então não vai cair tanto as temperaturas assim como caiu naquela dessa semana. A gente tem que se acostumar, a gente está no inverno, né? As temperaturas são baixas mesmo, é que nessa semana as temperaturas despencaram, né? Bem próximas até de zero, algumas com temperaturas negativas. Mas eu queria só para finalizar com você, Francisco, em maio do ano passado, o Rio Grande do Sul sofreu com aquela tragédia das chuvas, né? Assolando praticamente todo o estado e causando uma devastação gigantesca. Agora, começo de junho, novamente o Rio Grande do Sul passa pelos mesmos problemas em relação às fortes chuvas. Inclusive, a Rayane estava falando aqui que o governo do Rio Grande do Sul está todo mobilizado em alerta máximo para esse fim de semana com essa previsão que você falou. Por que acontece isso no sul, né? A gente fica pensando. Não tem direito aí aquela chuva, a chuva forte que ocorreu aí durante até o final de semana, a última final de semana, né? Chuvas passando de 400 milímetros, né? 500 milímetros, em algumas áreas 4 vezes a climatologia do mês de junho, e aí o estado ainda está com várias regiões inundadas ainda, né? Nem terminou direito ainda, veio um frio muito forte, né? Para amenizar a situação da chuva, mas em compensação o frio muito forte, temperaturas negativas, não é bom, né, para uma região que estava completamente inundada, encharcada. E aí, novamente, já vem essa condição de chuva forte novamente, né, e aí pode realmente causar um transtorno maior ainda, né, porque ainda não recuperou daquela chuva forte que ocorreu aí da semana passada para o final de semana. Francisco, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no TJ, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma boa tarde e um bom fim de semana. Boa tarde, bom final de semana e até a próxima.